Davi, mesmo obedecendo a Deus, é perseguido, injustiçado, perde seus bens, sua família, o respeito dos seus colegas, perde tudo. Mas no fundo do poço, ele encontra com o Senhor mais uma vez e triunfa. Isso nos ensina sobre a nossa vida, nos ensina sobre o Evangelho. E eu quero considerar isso com você uma última vez em 1 Samuel. Estamos aqui na conclusão desse livro. Eu quero que você perceba um movimento aqui muito interessante nos capítulos que lemos. Nós temos a trajetória de Davi, debaixo de muita perseguição, mas cada vez ele vai revelando um coração e um caráter que aponta para Jesus. No capítulo 25, nós temos o incidente dele com um homem chamado Nabal, que estava ali naquela região, que Davi, ele protegeu os pastores de Nabal, e na hora que vai ser tosqueado, as ovelhas, Davi pede uma ajuda, uma participação, uma contribuição para a sua peregrinação. Nabal responde com insolência. Impropérios são lançados contra Davi, e quando Davi vai se tornar inimigo de Nabal, aparece a esposa dele, Abigail, e apazigua aquela situação. Davi o perdoa e segue. Depois o Senhor mesmo tira a vida daquele homem perverso, e Davi se casa com Abigail. Mas veja, olha como o caráter de Davi é diferente daqueles homens que se circuncidavam, que estavam ao redor dele, inclusive o próprio Saul. No capítulo 26, falando em Saul, mais uma vez Davi tem chance de agir com violência e covardia contra ele e não faz. Nós temos aí um contraste, porque daqui a pouco você vai ver como Saul se comporta. Mas no meio disso tudo, nem sempre parece que nós temos uma resposta imediata da parte de Deus a esse que está agindo com correção. No capítulo 27, nós temos Davi tendo que se fingir de louco com o rei de Gate. Então, um processo de humilhação. E ao mesmo tempo nós temos Saul continua como rei de Israel. E o seu caráter só piora. Temos aqui um erro terrível que ele comete no capítulo 28. Desesperado, depois de ter matado profetas na perseguição a Davi, ele só vai acumulando juízo. Ele consulta uma médium para tentar falar com Samuel. Possivelmente, isso vai ser assunto de pergunta depois no Instagram. Não vou me antecipar. Perguntem, nós iremos interagir por lá. Mas a questão é que Deus condena veementemente isso. A questão é que Deus percebe em Saul ali um caráter incorrigível. Então você tem esses dois cenários. Davi, que vai lidando com as adversidades de uma forma que revela um caráter divino sendo moldado, e Saul que só piora. Mas um está no trono e o outro padece em perseguição. E o ápice disso acontece exatamente quando nós chegamos à situação de Ziclag, no capítulo 30. Em Ziclag, nós temos uma situação muito triste para Davi. Os inimigos, eles invadem aquela cidade. E os amalequitas, eles destroem tudo ali. Era onde o exército de Davi, os seus valentes estavam acampados. Levam as suas famílias, levam os seus bens. E quando os soldados de Davi chegam ali junto com Davi, se desesperam e acusam Davi. Olha o que está acontecendo, a gente está amaldiçoado, está com você, perdemos tudo. Os homens se desesperam. Davi chega no fundo do poço. Mas no fundo do poço nós temos uma mensagem divina muito interessante. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Olha o que nos diz o texto sagrado. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Veio força divina para Davi. Deus não desamparou. Ele anima os homens e juntos eles vão atrás para recuperar suas famílias e os seus bens. No meio do caminho, acham um homem, um servo, que foi abandonado. Chegam até esse servo e cuidam dele. Veja, no meio de tanta aflição, Davi ainda para cuidar de alguém. Olha o caráter sendo evidenciado aqui. E aquele homem diz, eu fui abandonado pelos amalequitas, eu levo vocês ao acampamento deles. Uma grande vitória chega. E aquilo que era o fundo do poço se torna palco para uma grande vitória militar e uma grande oportunidade para demonstrar o caráter que está sendo forjado ali em Davi. Em contraposição, o capítulo 31 e o último de 1 Samuel mostra Saul morrendo junto com Jonatas e os seus filhos. Meus irmãos, o que a história nos mostra aqui é que por vezes caminhos distintos parecem receber recompensas que não condizem com aqueles passos. Aquele que é fiel, aquele que é honrado, no caráter moldado, recebe provações por provações e passa por humilhações e às vezes chega até o fundo do poço. Enquanto este, com caráter ímpio, parece que segue, incólume. Mas não é assim que termina, tá certo? O povo de Deus, quando chega no fundo do poço, recebe graça para sair. E ali a obra de santificação continua. Enquanto aqueles que têm um coração endurecido e que desprezam o Senhor, no final encontrarão somente a morte. E se você quer mais provas disso, no relato bíblico, nós temos o próprio Senhor Jesus, que se parece muito mais com Davi.
porque não somente quiseram apedrejá-lo, o mataram de forma covarde na cruz. O fundo do poço de Jesus é mais profundo do que o fundo do poço de Davi, de José ou de qualquer outro. Mas não é ali que ele consegue vitória? O Senhor não o reanima, não somente no vigor emocional, mas traz a vida de volta na ressurreição. Fique com Cristo. Ainda que isso implique provação, rejeição e fundo do poço. É melhor estar no fundo do poço com Jesus, porque ali há a ressurreição. Quem segue o caminho de Saul só encontra destruição. Obedecer é melhor do que sacrificar, lembra? Olha como 1 Samuel começa, uma criança que ouve e diz, eis-me aqui. E termina com Davi sendo salvo por Deus porque obedece. E Saul caindo e tombando. Permaneça com o Senhor, permaneça com o Filho de Davi, Jesus Cristo. Siga-o, mesmo por caminhos de adversidade. Se chegar no fundo do poço, não perca a sua esperança. Deus é o Deus da ressurreição. Orações para a conclusão desse livro. Primeiro, peça por fé, temor e obediência. Alguns aqui estão enfrentando provações severas, mas que permaneçam firmes em Jesus. Deus é o Deus da ressurreição. Deus é o Deus do recomeço. Fiquemos com Ele. Ao mesmo tempo, oremos, em segundo lugar, por aqueles que estão endurecendo o coração à semelhança de Saul. Olha como a história dele termina. Olha como a sua família sofreu. Olha como houve maldição e destruição sobre a casa dele. Não! Que haja arrependimento para estes. Se você é um desses, ore. Se você não é, interceda. Terceiro e último lugar, agradeça pela revelação de Cristo que você recebeu nesse livro. Como nós enxergamos Cristo aqui. E veremos ainda mais em 2 Samuel. O rei verdadeiro vai para o trono. Conheceremos mais do caráter tipológico de Cristo a partir de Davi. Inclusive nas suas quedas. Davi ainda não é o rei perfeito. O filho de Davi é Jesus Cristo. Ore por perseverança para continuar contemplando Jesus na Escritura. 300 dias com a palavra. 300 dias com Jesus Cristo. Espero você amanhã em um novo livro.